Alô, galera da S1, chegando com tudo para mais esse vídeo pós-jogo. Aqui no canal vamos falar tudo o que aconteceu em Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. O Flamengo estreou fora de casa, vencendo o Atlético Goianiense no Serra Dourada. Vamos falar tudo sobre esse confronto, mas antes eu peço a você que não é inscrito aqui na S1, se inscreva, é muito importante para o nosso crescimento, ative a notificação do sininho, deixa o seu like e o mais importante ainda, galera, compartilhe o nosso vídeo, é fundamental, nos ajude a chegar a 100 mil inscritos, conto demais com a sua ajuda, beleza? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre esse confronto, né? O confronto que fez o Flamengo trazer 3 pontos aí para o Rio de Janeiro, 3 pontos para o torcedor rubro-negro, o Flamengo vencendo esse Atlético. Encontro de rubro-negros, um encontro de rubro-negros lá no Serra Dourada. Um Flamengo que entrou, no meu entendimento, com uma novidade, o Ayrton Lucas na lateral direita. Eu não sou muito favorável a improvisações, ele já tinha sido improvisado contra o Palestino pela Libertadores no meio de semana, e hoje iniciou como titular o Ayrton Lucas na lateral direita, o Vinha na lateral esquerda. E a entrada do Ayrton Lucas vai ser muito falada aqui nesse vídeo, porque foi por ali que o Atlético Goianiense conseguiu, de certa forma, chegar ao gol do Flamengo, em muitos momentos da partida. Por outro lado, foi um Flamengo que buscou muito o lado esquerdo com o Cebolinha. Um lado ali que tentou trabalhar, até porque o Flamengo não foi tão preciso, não foi tão criativo como nesse jogo por dentro. E, às vezes tem dificuldade pelo adversário, mas mesmo fechado encontra boas janelas. Um Flamengo que vem conseguindo gerar jogo pelos lados, principalmente com esse Cebolinha, em alguns jogos com o Luiz Araújo, que ainda toma algumas decisões de forma equivocadas, mas um primeiro tempo onde o Flamengo teve muitas dificuldades em realmente achar esse passe com qualidade por dentro e começou a gerar muito jogo pelo lado esquerdo. Com o Cebolinha, que é um jogador atuante, que é um jogador de dribles. O Cebolinha fez algumas jogadas, tentou algumas finalizações, principalmente com essa qualidade, característica que ele tem, do drible, do 1 contra 1, e um Flamengo tendo dificuldade, mas encontrando do lado esquerdo, com o Cebolinha, uma saída, algumas soluções ofensivas. Em contrapartida, o lado direito com o Ayrton Lucas improvisado foi o lado que o Atlético Goianiense desceu muito mais, criou mais situações, levando perigo, criando oportunidades. O Rossi fez uma defesa no primeiro tempo, que ali, cara a cara, uma defesaça ali, uma bola meio que diagonal nas costas do Ayrton Lucas, que não é um lateral direito, é um lateral esquerdo, mas não é um direito. Uma coisa é você cobrar o Ayrton Lucas do lado esquerdo, outra coisa é você cobrar o Ayrton Lucas no lado direito, um lado ali que ele está improvisado, quebrando um galho, vamos dizer assim. Então foi um jogo muito nessas duas laterais, o Atlético pelo seu lado esquerdo direito do Flamengo e o Flamengo pelo lado esquerdo ofensivo, direito defensivo do Atlético Goianiense. O jogo se norteou muito por esses dois lados. O Flamengo criou algumas situações, o Atlético criou do outro lado, chamar atenção para esse Flamengo que deu espaços para esse Atlético Goianiense. Flamengo que no início dessa temporada vem com uma solidez muito forte. O Flamengo é muito consistente, iniciando no ataque, no meio e na sua defesa, e nesse jogo contra o Atlético Goianiense se viu algo que já tinha mostrado no segundo tempo diante do Palestino pela Libertadores. O torcedor ficou com a pulga atrás da orelha depois de um primeiro tempo muito bom, tirando as chances desperdiçadas, onde o Flamengo levou só 1-0, mas naquele jogo poderia ter levado um 3 ou um 4-0 para a segunda etapa, sem exagero algum, porque o Flamengo criou situações para fazer esses gols, acabou não fazendo, e o Flamengo fez um segundo tempo diante do Palestino muito ruim. E hoje, não foi um primeiro tempo daquele que o torcedor já viu, que o torcedor tem na recordação, dando espaços para a equipe do Atlético Goianiense, em contrapartida criando sim pelo lado do Cebolinha, mas com certa dificuldade, ou com algumas dificuldades para encontrar esse jogo por dentro. E aí o que acontece? Sai uma falta lateral no fim do primeiro tempo, com tudo isso que eu acabei de falar. O lado esquerdo do Flamengo produzindo, o lado
esquerdo, né, do Atlético Goianiense, produzindo também essas situações, e aí sai uma falta frontal na entrada da área do Atlético Goianiense, estava até um pouco distante, vamos dizer assim, né, e o Flamengo vem, de certa forma, né, nas últimas temporadas, né, tentando buscar um batedor oficial, tentando buscar um cara que, de fato, coloque essa bola na casinha, né, e aí o De La Cruz, né, De La Cruz se prontificou, e aí, né, fez um golaço, né? Essa bola entrou lá onde a coruja dorme, né? Como os antigos falavam, lá na gaveta, enfim. Uma baita de uma cobrança, né? A câmera de trás pega, né, ela fazendo a curva, força adequada, velocidade adequada, o time para ela cair perfeito, enfim, um golaço, um golaço. O gol de falta é sempre muito bonito, né? Sempre muito bonito de ver, e aí contribui também o goleiro do Atlético Goianiense, que, né, faz aquele golpe de vista, não tinha como, né? Poderia ter dois goleiros ali que não chegaria naquela bola, né? E o Flamengo vai para o intervalo com 1-0 no placar, né? Já leva aí uma vantagem, e aí depois, né, o Atlético voltou para o segundo tempo, o Atlético, né, um jogador a menos, e aí o segundo tempo, né? O segundo tempo do Palestino foi bem abaixo, e o segundo tempo do Flamengo também foi bem abaixo, né? Foi bem abaixo porque o Atlético Goianiense já começou a ter mais volume, a pressionar o Flamengo não conseguiu dar as respostas, né, no tempo certo, no time certo, né? Como é preciso, o adversário te pressiona, você dá uma contraproposta, uma contra-resposta para o adversário, né? Tem que trocar, de certa forma, né, esses momentos. Até o próprio Tite fala sobre isso, né? Os mini-jogos dentro das partidas. E o Atlético, no segundo tempo, se lançou, assim como foi o Palestino no meio de semana. E o Flamengo não conseguiu dar as respostas que necessitava naquele momento, né? Se deixou pressionar, o Atlético encontra, né, o seu gol de empate, teve um pênalti, né, a seu favor, e aí perdeu o pênalti, né, e continuou pressionando o Flamengo criando algumas situações, né, mas muito timidamente, até pela qualidade que o Flamengo tem, pelo homem a mais que o Flamengo tinha na partida, vieram as trocas, mas um Flamengo realmente que dava ainda muitos espaços para o Atlético Goianiense, um jogo abaixo, né? Um jogo abaixo, e aí já preocupa, né? Essa situação do Flamengo na segunda etapa baixar, não só a parte física, mas a parte tática também, né? Um Flamengo que começa, de certa forma, oscilar, né? Não era isso que estava, né, acontecendo com esse Flamengo. Não era um Flamengo que realmente trazia muita confiança. O jogo, né, contra o Milionários trouxe um alerta para os torcedores. Eu falo bastante, bato muito nessa tecla, que aquele jogo em questão está relacionado à altitude, não tem como, né? Eu não tiro, né, a questão da altitude da análise, porque impacta muito. E aí o segundo tempo contra o Palestino, nível do mar. O Flamengo foi abaixo, né? E hoje também, dando espaços para o Atlético Goianiense, poderia ter virado, perdeu o pênalti, e aí o Flamengo encontra um pênalti no final do jogo, né? Um pênalti ali que a galera questionou. Eu serei bem sincero para você, a imagem que eu vi, né? Para mim foi pênalti, né? Para mim foi pênalti. Teve o braço, realmente, cotovelo, esbarra, né? E são lances, né, que fora da área são marcados a faltas, né, naqueles lances. Até mesmo uma mão para proteger do rosto é marcada a falta, né? E ele abre o braço, no meu entendimento, né? A imagem que eu tinha, a imagem que eu vi, né? Pode até ser que tenha outra, eu mude de ideia. Mas a imagem que eu vi pega, abre o braço, pega no Bruno Henrique. Pênalti para mim, bem marcado. O Pedro vai lá, marca o seu gol, e o Flamengo vence, né? Mas um segundo tempo bem complicado do Flamengo, né? Se nós trouxermos também o primeiro tempo, onde o Flamengo deu espaços, né, para o Atlético Goianiense, é um Flamengo que tem que se ajustar, né? É um Flamengo que não pode, e aí projetando os grandes embates, com todo respeito ao Atlético Goianiense, projetando os grandes embates que o Flamengo terá pela frente, aí sequências de adversários pesados, né, pelo Brasileiro e também pela Libertadores, o Flamengo precisa se ajustar, do contrário vai sofrer, né, nos jogos, e pode sofrer derrotas, né, até porque os adversários que o Flamengo terá pela frente são fortes, e tem
jogadores individualmente capazes de punir esse Flamengo, certamente se voltar a cometer os erros que vem cometendo e cometeu hoje diante do Atlético Goianiense. Beleza? Eu vou finalizando a nossa análise por aqui. Agradeço demais o carinho de todos vocês. Peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative a notificação do sininho para não perder nenhum conteúdo aqui da S1. Compartilhe, é muito importante para o nosso crescimento. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Saudações. Tamo junto. Até a próxima.